Falta um minutinho ainda, mas nós vamos começar aqui a aquecer nossa manhã. Senhor, nós pedimos que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração e queremos nos entregar nas Tuas mãos mais uma vez e te dizer: que seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria hoje se não tivesses me perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor, se não fosse por Tua graça e por Teu amor, seria como um pássaro ferido que vai morrendo no chão. Seria como um servo que brama por água no deserto. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor. Essa é de Jesus Adriano Romero. Se não fosse por Nós traduzimos Tua alguns graça e por Teu amor. Vou passar na frente da câmera. Que seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria hoje se não tivesses me perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor, se não fosse por Tua graça e por Teu amor, seria como um pássaro ferido que vai morrendo no chão. Seria como um servo que brama por água no deserto. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor, se não fosse por Tua graça e por Teu amor, seria como um pássaro ferido que vai morrendo no chão. Seria como um servo que brama por água no deserto. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor, se não fosse por Tua graça e por Teu amor. Amém. Essa canção é linda. E uma outra que eu ouvi você planejando cantar foi era a do Jorginho, né? Do Jorge Camargo. É isso? E nós temos essa alegria, esse privilégio, viu, Jorge? De te chamar de amigo, de alguém com quem a gente tem contato pessoal, assim. Tão legal isso. E essa canção foi nosso mano que fez e diz muito para a igreja, para todos nós. Vem e sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer, e a uma voz oferecer
ti, seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Me dá o seu microfone. O outro guarda. Muito bem, ó. Não foi ela que estava ocupando o meu lugar, não. Eu que vou ocupar o lugar dela. É o seguinte, gente. Estamos transmitindo ao vivo e depois, com a graça de Deus, nós vamos também baixar esse vídeo e jogarmos no Facebook, vamos jogarmos no YouTube e também aqui no Insta, claro. Eu peço para a Mari sempre trabalhar aqui como minha ajudante importantíssima, adjutora fiel. Eu tenho aquela coisa da síndrome das pernas inquietas, Mariane, que chama? Sei lá, nunca fui diagnosticado oficialmente, mas de vez em quando eu estou sempre balançando a perna. Você me vê balançando a perna aqui, dá um tapa, que é um costume, né? Igual roer unha. Ó, eu sentei onde você está porque eu estou bem enquadrado. Aí você sabe que você está fora do enquadro, né? Você não tá tomando enquadro, Mena. Olha, tem sido uma bênção para nós virmos aqui na creche todo domingo pela manhã e vamos fazer isso ainda por muito tempo. Para que você ouça, entenda, se certifique e tenha segurança que há uma reunião onde a singeleza do Evangelho será repartida, mais do que pregada, né? Será repartida. Tem umas coisas, né, que a gente sabe que tem, mas que nem sempre é edificante para todos. Por exemplo, eu sei que eu sei pregar, começo, meio e fim uma mensagem, sei me portar e me postar em uma tribuna, em um palco, em um púlpito, e sei transmitir a palavra com clareza. Introdução, 3, 4, 5 pontos, conclusão. Mas tem hora que isso só serve à vaidade do orador. Serve à vaidade e não serve à mesa. Porque a coisa linda é nós repartirmos a palavra. Um fala, o outro fala, o outro diz também. Você está enquadrado agora? Você viu? Ah, você viu, você tem um vídeo aí.
Então, as minhas pernas, hein? Presta atenção, no que sai da minha boca e no que como eu balanço a perna. Vou tentar. Me corrija nos dois. Eu quero repartir comigo também, com todos nós que vamos ver esse vídeo, uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3. O texto faz mais uma biografia de João, o batizador. Mas, como todo texto bíblico lido, visto e compreendido à luz da chave hermenêutica que é Jesus, qualquer biografia bíblica nos remeterá ao Cristo. Se você ler a história de Moisés, você verá traços e performances do Cristo ali. Josué, Abraão, mesmo Jacó, qualquer personagem, Sansão, você verá e perceberá com a chave hermenêutica, que é Jesus, você perceberá a presença, a manifestação, as pinceladas do Cristo nesses personagens, Elias. Até porque daí vem o Hebreus, a carta aos Hebreus, o texto de Hebreus que se transformou em carta, dizendo para nós assim, desde o versículo, capítulo 11, versículo 1. Aliás, capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. E daí o texto todo de Hebreus vai dizendo que Jesus é a mensagem, Jesus é o centro, Jesus é a quem tudo aponta para o Cristo, tudo aponta para Jesus. Então agora nós vamos ler a biografia de João o Batista, lembra? Pelo menos 2 Joões você percebe claramente na Escritura. João o Batista e João o Apóstolo. Esse João o Apóstolo, para você ter uma ideia, ele escreveu o Evangelho, é atribuído a ele, né? O Evangelho segundo João. Ele escreveu 3 cartas muito contundentes, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele escreveu o Apocalipse, então veja, ele está como um instrumento de revelação muito próximo àquilo que o céu quis comunicar para nós. Mas aqui no caso de Lucas, capítulo 3, nós vamos falar do outro João, João o Batizador, João o Batista. É muito interessante. Capítulo 3 de Lucas, ó. Ó como começa, calendário na parede, né? Folhinha na parede. No 15º ano do reinado de Tibério César, algo verificável pela história. Você pode verificar isso, ó. Histórico. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes era o tetrarca, representante oficial da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha, todo mundo ocupando posições importantes, gente capaz de fazer decretos, gente capaz de fazer medida provisória, gente capaz de dizer o que pode, o que não pode, gente capaz ali, gente com a caneta na mão, com a lei a seu bel prazer. Essa gente estava nessas posições. Verso 2. Agora vai falar da oficial religião, ou da religião oficial. Sendo sumo, então falou dos governantes, agora vem verso 2. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Lembra um tempo atrás tinha 2 papas também, né? Tinha o papa que havia renunciado, mas não perde a posição de cardeal, de papa, e um outro papa. E aqui tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Olha, essa gente então ocupava posições, hein? Essa gente mandava e desmandava, essa gente era o bicho.
Mas olha o que diz o versículo 2. Toda essa gente e essas vitrines, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja como está exposto assim, para que você entenda esse polo. Ocupavam tronos, palácios, catedrais, impérios, ocupavam posições, eram legitimados por todos os homens e por todas as leis, as suas posições, sentavam na cadeira oficial da religião, mas diz o texto aqui o quê? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O Deus que rompe as convenções, Mariana. O Deus que não está nem aí para aquilo que eu considero elevado, fora da vontade dele. O Deus que não legitima, não é porque eu carimbei Deus está aqui, não é porque eu pus uma placa lá no meu barracão, a casa de Deus, não é porque eu disse que Deus deu aquele nome, nós oramos tanto, e Deus deu esse nome para a nossa associação religiosa. Sem fim lucrativo, você acredita? Sem fim lucrativo. Meu Deus, sem fins lucrativos. Quem vai na associação religiosa sem fim lucrativo é você. Bom, mas enfim, vamos voltar para o texto, vai. Senão... Veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele ficava lá na beira do rio, pregando, sabe o que? Batismo de arrependimento, não batismo de propaganda, batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Obrigado. Foi porque eu estava balançando a perna? Não. E ele pregava, não que o batismo remisse pecado, né? Mas o arrependimento, sim. E ele pregava isso, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Olha o que Deus faz. Deus faz com que sua justiça corra igual para todos. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Retificado, né? Não ratificado é uma coisa. Ratificado é afirmado como sendo verdade. Retificado é corrigido em seu curso. Verso 7 diz mais ou menos o que ele pregava. Dizia ele às multidões que saíam para serem batizados: amorzinho da minha vida, que bom que você veio, toma aqui uma balinha, um bombom. Não. Jesus, ele dizia assim, raça de víboras, chamava aquela gente de cobra. Já pensou? Gente, hoje a internet, Mariana, popularizou até as ofensas. Hoje você chama o cara de burro, já não tem o mesmo peso de chamar de burro antigamente. Talvez burro seja você, ao chamar o outro de burro. Tem gente que chama professor de burro, cientista de burro. Meu Deus do céu, mas aqui, raça de víboras. Mas naquele tempo era ofensivo demais. Era ofensivo demais. Tem coisa que hoje é ofensivo demais. Né? Mas naquele tempo as coisas tinham um outro peso. E daí, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês acham que vindo aqui, cumprindo esse rito, João estava falando, vocês estão se livrando de alguma coisa? Vocês devem, verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Então ele estava falando com religiosos. Gente, ele estava dizendo mais ou menos, o discursinho seus é esse. Nós temos Abraão, nós frequentamos a igreja, era mais ou menos isso. A gente usa terno. De domingo, em vez de ir no Velo é um clube aqui da nossa cidade, em vez de ir no Velo ou no Rio Claro, senão já complica o meu lado,
Em vez de novelo no Rio Claro, a gente vai na igreja. Nós somos joia, nós somos tchan, nós somos do exército do Chantes. Isso é coisa velha. Nem você sabe o que eu estou falando. Isso mesmo. Mas tem gente que sabe, não se denuncia, não. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Eu não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por aí, por pai Abraão, porque eu vos afirmo. Agora vem uma coisa interessante, Mariana, que destas pedras, e pedra no hebraico é uma palavra assim, muito parecida com filho. A palavra pedra é mais ou menos assim, dessas pedras, abanim. Porque desses abanins, pedra, em hebraico é abanim. Desses abanins, Deus pode suscitar filhos, banim. Olha, ele faz uma, como chama isso? Ele usa uma, não é figura de linguagem, ele faz essa troca de linguagem. Desses abanins, Deus pode suscitar banim. Que coisa linda, né? Ele diz, vocês estão pensando o quê? Que só porque vocês estão vindo aqui, eu vos afirmo que dessas pedras, repito, abanim, desses abanins, essas pedras estão aí, Deus pode suscitar banim. Deus pode fazer filho até de pedra, gente. Vocês estão pensando o quê? Até a palavra filhos e pedra é muito parecida. Deus pode qualquer coisa. Olha, se Deus pôde me alcançar, eu te garanto que Deus pode qualquer coisa. Eu vou contar uma história aqui. Você não está careca porque você tem um cabelo lindo, mas você já sabe bastante, ele não é careca disso ali. 1984, eu estava com quase 20 anos, eu ia fazer 20 anos em agosto. Eu comecei a ouvir sobre um crime que aconteceu em São Paulo, né? Um bandido desses qualquer entrou num banco e matou a mãe e a filha. A filha estava no colo da mãe, não parava de chorar. O bandido simplesmente atirou na cabeça da criança. E matou a criança, e matou a mãe. Eu vou resumir a história. É claro que o marido ficou desnorteado, ficou sem saber o que fazer. O pastor que havia feito o casamento desse agora viúvo e sua esposa, estava pastoreando aqui em Rio Claro. Ele tinha feito esse casamento lá na capital, quando ele era pastor lá. Agora ele estava pastoreando aqui em Rio Claro. Quando esse moço que morava na capital ficou desnorteado ao perder a esposa e a filha, o pastor o convidou para vir para Rio Claro, passar um tempo na casa dele, como um pastor faria, né? Fica aqui em casa. E ele ficou aqui se recuperando. Uma rádio, em 1984, não tinha programa evangélico nas rádios de Rio Claro. Uma rádio, sabendo que aquele homem, agora enlutado, que tinha sido manchete nacional e internacional, por causa da dor e da barbárie do crime. Uma rádio daqui de Rio Claro, sabendo que ele estava aqui, o chamou, o convidou respeitosamente para ele dar uma entrevista num programa muito conhecido na época, que parece que existe até hoje. E ele foi. Eu não escutava nada de crente, não queria nada com isso. Até porque não tinha, mas também se tivesse eu não ouviria, eu acho. Ele foi num programa de rádio e começou a dar entrevista lá, e ele falou uma coisa assim. O radialista falou, e você agora defende a pena de morte para um cafajeste como esse? Ele falou, não, eu defendo o perdão. E ele falou do perdão, Mariana, e aquilo entrou no meu coração de tal maneira que eu fiquei prestando atenção, porque ele estava falando que era de igreja, eu queria saber que igreja ele estava indo, porque eu falei assim, ou Deus não existe, ou Deus me perdoa. Como ele começou a falar de perdão, eu falei, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que perdoa, esse Deus que dá uma outra chance. E isso eu me emociono ao falar, que eu fui procurar Jesus atraído pela promessa de perdão. Eu não fui atraído pela promessa de riqueza. Alguns vão e encontram Jesus. Eu não fui atraído pela campanha dos 7 dias. Eu não fui atraído por nada. Eu fui
procurar uma igreja, na época, já nem existe mais a igreja que eu fui, coitadinho. Ela chamava Igreja Batista do Calvário. Eu fui procurar essa igreja por causa da mensagem. Chegou lá o pastor, que hoje também já está na glória, eu lembro a mensagem que ele pregou. Eu lembro a mensagem que ele pregou na noite que eu fui. E, enfim, quando chegou aquela hora em que a pessoa fala assim, se você quer Jesus, vem aqui à frente, existe isso em algumas igrejas. Do terceiro domingo que eu estava lá, eu fui lá na frente. No primeiro eu já tinha aceitado, mas tinha vergonha, uma igreja relativamente grande na época, eu não era daquele ambiente, fui no segundo domingo. No terceiro domingo eu falei, se esse pastor falar para ir lá na frente, para ele orar pelas pessoas, eu vou. E essa mensagem que eu lembro, no terceiro domingo. E quando eu ouvi aquela mensagem com aquela avidez, bebendo cada palavra, quando ele falou, se alguém quer tomar uma decisão por Jesus, vem aqui na frente. Eu já tinha tomado essa decisão há 3 semanas. Mas nesse dia eu criei coragem, fechei meu olho e fui lá na frente. E eu falo isso com muito quebrantamento. Quando eu fui na frente, algumas pessoas foram comigo. E aquele pastor estava orando por nós. Eu ouvi uma voz que não vinha daquele pastor, mas vinha daquela situação. Uma voz que dizia assim, no meu coração, quase audível. Assim como esse homem hoje ora por você, você orará por muitas pessoas. Naquele dia, naquela hora, eu sabia porque Deus tinha me perdoado. Porque Deus tinha me chamado. E o que eu seria da vida. Uma vez eu contei aqui já, que desde criança eu queria ser padre, mas eu falava, não, padre, eu já era desde o ventre da minha mãe separado. Eu falava, padre, não pode casar. Quando eu entendi a mensagem do Evangelho, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É só isso que eu quero para a minha vida. Então, desde aquele dia, 27 de maio de 1984, não tinha 20 anos ainda, desde aquele dia, eu vivo só para Jesus. Sirvo a Jesus. Só quero Jesus. Teve momentos na minha vida, já depois de velho, que eu tentei me afastar disso. Mas o chamado, a vocação, aquilo para o que eu fui criado é maior do que minha vida. Eu prefiro morrer do que não fazer isso, porque aliás, até morrendo estarei fazendo isso. Se me matarem, é porque eu estou pregando isso. Se eu viver, é porque eu estou pregando isso. Se eu estiver num leito de enfermidade, é porque eu estou pregando isso. Às vezes que eu adoeci, foi por conflito com isso. Conflito com isso. Às vezes que eu caí em depressão, foi porque eu não estava fazendo isso. Não por juízo de Deus, pelo amor de Deus. Mas por conflito existencial dentro de mim. Eu falo, meu Deus, eu não estou fazendo o que eu sou chamado. Agora, você entende isso? Então João diz, não adianta vocês ficarem fingindo que são, porque Deus pode suscitar filhos de pedras. E ele continua a mensagem dele. E daí, verso 10, as multidões o interrogavam. Entenderam, né? Que a mensagem era contundente, que a mensagem exigia resposta, que a mensagem fazia a gente tomar uma posição. Hoje em dia, não. Hoje você vira adesista do sistema. Mas ali eles entenderam que aquela mensagem trazia consequências. E eles perguntaram, verso 11, o que a gente faz, então? E João responde no verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, né? Religiosos, para serem batizados e perguntar, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-os, cobrador de imposto, não cobreis mais do que o estipulado. E mais do que isso. Também os soldados, olha lá, então envolvia gente religiosa, gente cobradora de imposto. Agora os soldados
lhe perguntaram, e nós o que faremos? Tem alguma coisa para a gente fazer também? E ele lhe disse, a ninguém maltrateis, ó, a palavra de ordem aí para o quartel, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, viu? Não deis denúncias falsas. E contentai-vos com vosso soldo, não se meta em corrupção, não precisa de esquema, se fosse hoje, com dom de maquininha, sabe? Não precisa de esquema nenhum. Você vai lá e faz o seu. Você não precisa viver de esquema. A tua farda não te dá direito a isso. Você não precisa viver de esquema, oprimindo alguém que é fora do sistema. Você não precisa. É isso que ele falou ali. Comunista, né? Esse cara é comunista. Esse cara é comunista. Esse cara aqui, ó, não presta. Esse cara não é crente. Esse cara não serve para a nossa igreja. Ele era um proscrito mesmo. Lembra onde ele estava? Ele estava fora do sistema. Porque só fora do sistema você consegue ver coisas e falar coisas. Dentro do sistema você tem que ser um soldadinho de chumbo. Você tem que ser daqueles que dão corda e se você anda daquele jeito. Oh, meu Deus do céu. Já xinguei um objeto inanimado, né? Eu deixei cair e xinguei o óculos. Então, é muito sério isso, né? Tomara que você esteja me entendendo. Estou profundo demais ou está dando para... Dá para ouvir? Dá para entender? Daí, verso 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo. Olha lá. O que João falava não gerava só aquela revolta. Não quero mais escutar esse cara. Realmente não queriam ouvi-lo. Ouviam e iam para o templo. Iam cumprir suas funções religiosas. Né? Ouvir escondido. Você conhece gente que ouve escondido. Mas lá no seu íntimo, aquilo que João falava mexia com essa gente. Lá no íntimo eles ficavam, estamos ouvindo umas coisas aí, Mariane, acho que não vai mais dar para ficar do jeito que a gente está, não. Eles escorriam no seu íntimo e perguntavam, será que esse cara não é o próprio enviado de Deus? Não falavam que ele era o anticristo. Falavam, esse cara não é o Cristo, não. Esse cara não é o ungido que a gente está esperando milênios. Será que não é ele? E João disse, gente, para com isso. Põe cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado. Para com isso. Eu, na verdade, eu vos batizo com água. Mas ainda vem quem é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de desatar-lhe as correias da sandália. Não sou nem digno de engraxar o sapato dele, se fosse hoje, né? Para a gente entender. Eu não sou nem digno de lavar o tênis dele. Eu não posso mexer com isso. Eu não sou digno disso. Eu não sou ele, não. Ele é muito mais do que eu. Você vê? Ele não queria tomar o lugar do Cristo, o semideus da igrejinha. Hã? Meu Deus. Ele não queria ser. Eu estou nesse trono. Não, ele fala, não sou digno. Para com isso. Para com isso. Eu sou um mensageiro, eu não sou ele. Você conhece gente que hoje vive num apavoramento impressionante. O sujeito dentro da igreja parece que foi ungido rei. Chegou. O camarada pensa que é o máximo. Ele é o apóstolo, né? Ele é o bambão, o rei da carne seca. Ele que manda em tudo aquilo. Mas não, João fala, não. É ele que carrega uma pá, é ele que vai recolher trigo no celeiro, é ele que vai queimar a palha. Verso 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, ele anunciava o evangelho ao povo. Não tinha água com açúcar, não. O evangelho que vocês pregam, vocês que falam muito da graça, como é que falaram esse dia para um amigo meu? É um evangelinho de algodão, falaram assim para o nosso amigo querido, que nos reúne terça e quinta. Você prega o evangelhozinho de algodão. Você está ouvindo alguma coisa de algodão aqui? Ou você está ouvindo sobre radicalidade, colocar o machado na árvore? Você está ouvindo o que aqui de mim? Alguma coisa de algodão? Está mesmo? Ouvindo um evangelinho morno, um evangelinho para atrair clientes? Está ouvindo isso?
ou você está ouvindo a palavra de Deus que arrebenta o nosso coração. A coisa foi tão pesada, Mariana, a mensagem do João o Batista, que eu falo que ele estava apontando para Jesus, né? Que diz assim, o versículo 19, mas Herodes, o tetrarca, onde Herodes estava? Herodes estava lá, gente, ele era tetrarca, ele estava lá no trono, ele estava no palácio. Ele estava lá no palacião dele, ele não precisava sair dos recantos do Morumbi, né? O palácio do governador aqui é no Morumbi, ou no Palácio das Laranjeiras, parece, do Rio, ou, sei lá, do Palácio de Brasília. Ele não precisava sair dos palácios para fazer o que fez, mas diz o texto aqui, mas Herodes, o tetrarca lá, o poderoso, é isso que está dizendo aí, sendo repreendido por ele, olha, o profeta no deserto falou contra a política e o político, por causa de uma mulher lá de um caso, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Verso 20, acrescentou ainda sobre todas as suas maldades o de lançar João no cárcere. Ó, o cara ficou incomodado. O palácio, o trono, o poder ficou incomodado com a mensagem de um proscrito. Proscrito o que é? Um banido, que usava umas roupas esquisitonas. Hoje seria calça jeans, sandalhão no pé e camiseta larga. O cara, talvez boné assim. O cara era meio... ele era meio de dar enquadro na moral, sabe como é que é? O cara, mesmo assim, incomodou o poder. E diz o texto que queriam prendê-lo. Verso 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Ó, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha que coisa, vai falar de Jesus, daí vai entrar na genealogia de Jesus. Mas diz que o João o Batista apontava tanto para Jesus que até o próprio Cristo, que era primo dele, Mariana, foi lá para ser batizado por ele. E o céu se abriu, aquela coisa. Jesus foi atraído por esse coração e essa mensagem. Os poderosos fizeram o quê? Seguiram. Você acha que Jesus cabe hoje na instituição religiosa, seja ela qual for? Você acha que Jesus cabe no marketing? Você acha que Jesus cabe nas campanhas humanas? Você acha que Jesus cabe... nós trouxemos o candidato aqui, à reeleição ou eleição, seja lá o que for, porque nós queremos abençoá-lo. Você acha que... Jesus... abençoar. Sei... Não é propaganda política antecipada, é abençoar, né? Sei, vamos, abençoa, né? Só que não em meu nome, pelo amor de Deus. Mais ou menos assim. Tem umas coisas que acontecem, eu te vendo aqui, ou em casa, com esse violão, vou usar uma expressão que se usava para Davi, tangendo a sua harpa, no caso, o seu violão. Eu sei... Porque sei, sempre soube, Mar, que há uma unção sobre você. Não na arte do louvor, mas no coração de adoradora. Você não é levita, né? Essa bobagem, eu não saio levitando para casa. Eu nunca te vi levitar. Mas tem um coração adorador que se derrama e leva outros a se derramar também na presença de Deus. Uma certa vez, sem muitos detalhes, nós falamos, vamos, em vez de abrir mais um pão de pregação, vamos frequentar algum pão de pregação que já existe aí. Algum container que fale o nome de Jesus. Chegou lá, ela já está pedindo para eu frear, vou frear. Chegou lá, a Mariane também tem um dom de louvor. Então você faz o seguinte, eu não vou dar os detalhes, né, mas você vai ficar... Eu vou falar outra coisa, vai ficar um ano, mais ou menos assim, olhando o carro lá fora, porque lá a gente... Mais ou menos isso. Porque você tem que provar para nós que você quer louvar mesmo. Se você conseguir olhar carro, ninguém rouba carro nenhum, então...
você vem aqui para dentro. Você acha que pode, gente? Falei para ela, na próxima, sai daqui. Isso daqui é mais um caixote desses, em que a falta de noção é adorada como um gomo do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, caridade, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Entre as coisas, falta de noção. Parece que o ridículo é ser ridículo, é ter fruto do Espírito. Qual fruto do Espírito você mostra? Qual a parte? O ridículo, a falta de noção, a falta de sensibilidade a Jesus. É isso mesmo. Mas deixa para lá, não vamos sem maior. No outro dia já falei, chega, já deu, né? Então é isso. Por quê? Porque as pessoas querem o trono de Tibério César, de Pôncio Pilatos, de Herodes, querem o poder de Pôncio Pilatos aqui, querem ser os bambambam, mas não vê que a palavra de Deus, voltando ao começo, vem a João no deserto, vem ao coração que está lá, proscrito, esquecido, para quem não dá nada, para quem não tem colarinho clerical, para quem não tem postura de voz, como chama? Impostada, porque eu sempre achei ridículo, né? Voz impostada e tal. Mas é isso. E aí? É onde o altar físico é o lugar santo, não o coração, né? É paganismo. Altares, porque Jesus não estabeleceu nenhum altar. Hoje, na hora que nós chegamos aí, eu estava falando para você daquela canção do Vineyard, linda. Vem, esta é a hora da adoração. Ela está olhando, não vou pedir para você cantar, não. Vem dar a ele seu coração. Eu falei, Mariane, de certa maneira, esta é a hora da adoração, não existe no reino de Deus. Porque não é às 9 horas que é a hora da adoração, né? Mas, por outro lado, Jesus disse, chegou a hora, vai chegar a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Então a hora da adoração é a nossa vida, Você encontrou Jesus, pronto, é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a ele seu coração, vem, assim como está, para adorar. Bom, daria outro papo, né? Então tá aí, eu vou deixar vocês, vou baixar essa live, vou jogar nos caminhos aí para você ver em outro momento, e daí conversa comigo, educadamente, como gente, pode conversar comigo aí pelo WhatsApp, você tem meu WhatsApp, né? Aparece por aí, em algum canto você acha, é facinho de achar. Você pode conversar comigo, a gente trocar ideia sobre isso. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Você está esperando que... eu tenho um chamado de Deus, mas ninguém me convida. Ô, João no deserto, é aí que Deus... Você já pensou em ser voluntário em hospital? Ali é um altar. Mas não deixa entrar, fica na porta. Sempre tem um pai desesperado, uma mãe desesperada, alguém desesperado. Está esperando horário de visita. Tem um altar melhor do que esse? Se você precisa... Vai ali aqui em Rio Claro, senta ali no jardim, sabe como aquela gente é chamada pelos bons da vida, os religiosos e cidadãos acima de qualquer suspeito, aqueles morador de rua, aquela gente desprezada, não desprezível, desprezada, são chamados, sabe qual é o apelido? Corotudos, né? Sabe, se você sentar lá com os corotudos, nossa, tem um campo missionário tremendo. Eu gosto desse tipo de coisa, viu, gente? Eu gosto desse tipo de coisa, tá? Sabe o que acontece? Fica aí, dando amor e carinho para essa gente, daí eles não vão embora da cidade, meu. Veja que coração nós estamos enfrentando. É esse tipo de gente sentada no palácio. Gente sentada no palácio. Pô, já estou eu aqui puxando outro assunto. Eu vou parar, senão eu puxo outro assunto. Eu vou parar abruptamente. Pum, encerrei. Tomei minha palavra. Vou orar. Pai Santo, em nome de Jesus, que a nossa semana seja abençoada, que os nossos valores sejam removidos, revolvidos, que a gente aprenda que o reino de Deus é uma coisa,
O poder da religião é outro, o poder dos homens é outro. E que Jesus, ele não se prende a poderes políticos, religiosos, ele não se prende a valores humanos, ele não está nem aí para política, ele não faz política, ele trabalha nos corações que se abrem a ele, por compreenderem que ele, o reino dele é maior do que todos os reinos dos homens que se levantam contra, mesmo se dizendo a favor. Pai Santo, em nome de Jesus, lava o nosso coração. Que a tua palavra tenha esse poder de penetrar, quebrar e transformar o nosso ser, os nossos valores, a nossa alma. Mas isso com muita paz. Paz que vem do Senhor, a pacificação da alma, a beleza de brilhar Cristo para as pessoas, no olhar, no jeito de ser, nas reações. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Que seja uma semana muito produtiva para cada um de nós, na tua presença. Amém, amém. Deus abençoe. Amém? Eu vou desligar agora a transmissão ao vivo. Vamos ver se eu consigo, sem balançar muito.